Abra a palavra de Deus comigo, irmão ou irmã, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo número 12. Queremos iniciar uma série de mensagens com o título Relacionamento. As crianças podem descer para as suas salas. Haverá ministração para as crianças na sala de aula, em nome de Jesus, uma das salas da nossa igreja. As crianças podem descer, aonde serão ministradas pela palavra do Senhor em Cristo Jesus. Marcos capítulo de número 12, iniciamos hoje uma série de mensagens sobre o título Relacionamento. Vamos pensar sobre relacionamentos à luz da palavra de Deus, a partir de hoje, numa série de mensagens especiais na igreja. Marcos capítulo 12, eu leio a partir do verso 28. Marcos 12, a partir do verso de número 28. Diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Ouve, ó Israel, repito, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Diz-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar de novo? Curva a sua cabeça, faça uma oração, 1 minuto, você e Deus, fale com Deus, só você e Deus, fale com Ele nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, nós rogamos pela direção do Espírito Santo, pelo direcionamento do Santo Espírito ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender, compreender e assimilar bem a palavra bendita, poderosa do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. Queremos receber de Ti e oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E não só nós aqui, mas em toda a igreja onde Teu nome está sendo proclamado, a mensagem anunciada, que haja salvação, que haja redenção, que haja transformação. É a oração que lhe fazemos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, neste texto, diz a Bíblia que chega perto dele um dos escribas, diz o verso 28, tendo ouvido a discussão entre eles. Jesus estava falando ali com os saduceus acerca da ressurreição. É o que está escrito no verso 18 até o verso 27, do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. O mesmo texto aqui é narrado em Mateus e narrado em Lucas, quando há esta conversa, há esse diálogo com o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta do escriba, segundo o verso 28, que você acompanhou na Bíblia, era esta, diz aí: vendo como Jesus lhe houvera respondido sabiamente, perguntou-lhe: qual é o principal
de todos os mandamentos. Ou seja, havia uma lista de mandamentos, havia uma lista de princípios, e esse escriba, doutor da lei, professor da lei, conhecedor profundo da lei, ele pergunta ao Senhor Jesus, querendo questioná-lo, indagá-lo, querendo examiná-lo, querendo colocá-lo à prova. E a grande pergunta era esta: qual é, Senhor Jesus, o principal de todos os mandamentos? O Senhor conhece a lei, o Senhor conhece os profetas, o Senhor conhece toda a história, o Senhor conhece o Velho Testamento, o Senhor conhece, naquela época havia o Pentateuco, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros de Moisés. O Senhor conhece todo o Pentateuco. Então eu quero saber do Senhor, o Senhor que diz ser mestre, o Senhor que diz ser o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, poderia acrescentar essas palavras. Eu queria saber do Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? É evidente que aquele homem judeu, pela lei judaica, ele estava pensando nos mandamentos da lei judaica relacionados ao Pentateuco, que haviam nada menos do que 613 mandamentos. Você pode imaginar isso? Uma lista com 613 mandamentos, aonde 365 mandamentos eram mandamentos de ordem negativa: não fazer, deixar de fazer, privar-se disso, e 248 mandamentos de forma positiva, do Torá, da lei, do Pentateuco. Então aquele homem queria discutir: olha, eu conheço de cor e salteado os 613 mandamentos, eu conheço todos eles. O senhor sabe, Jesus, que só mandamento negativo na Torá são 365. O senhor sabe que mandamentos positivos 248. Mas qual é o principal? Qual é o maior de todos eles? Certamente aquele homem estava ali confuso. Certamente ele estava pensando, imagino eu, digo eu, não o Senhor, ele estava ali pensando assim: olha, será que alguém conseguiria cumprir 613 mandamentos? Imagina você chegar na igreja e você fala assim: eu quero ser batizado, como os amados irmãos aqui foram batizados, como os amados irmãos foram recebidos por transferência, e você recebe na igreja, e a igreja entrega para os irmãos 613 mandamentos, dizendo assim: siga um após outro, e nós colocaremos os presbíteros e as esposas na casa de vocês, vão visitar para ver se estão cumprindo os 613 mandamentos. Você chega na igreja, você adentra pelas portas da igreja, e você fala: eu quero ser membro da igreja, e a igreja te dá uma lista do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é positivo, o que é negativo na sua vida, e você vai para casa e fala assim: eu vou tirar mais 2 anos de licença para decorar os mandamentos todos, para que quando eu for examinado, eu poderei responder e passar numa prova de todos os mandamentos. Mas Jesus não fala nada disso para aquele homem. Jesus diz para ele o seguinte: respondeu Jesus, verso 29, o principal mandamento. Você quer saber qual é o principal mandamento? Você quer saber qual é o mandamento mais importante? Eu vou dizer a você. Aí ele fala no verso 29, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu acho interessante esse texto, meu irmão, eu queria que você entendesse isso nessa noite, que você assimilasse bem isso nessa noite, e que essa noite fosse uma noite revolucionária na sua vida, fosse uma noite que gerasse transformação no seu coração, na sua alma,
E que você, ao sair daqui do templo, nessa noite do culto, você pudesse dizer: olha, hoje eu fui impactado por tudo que aconteceu, pelo cenário preparado, pelo vídeo preparado, por tudo que aconteceu, pela pregação ministrada, eu fui impactado nessa noite. Jesus, neste texto, ele usa aqui a expressão coração, alma, entendimento e força. E quando ele usa a expressão coração, alma, entendimento e força, antes dessas expressões tem a palavrinha que reflete a totalidade. Não é parcialidade, não é algo parcial, mas a totalidade. Ele diz aqui, quando ele fala de coração, ele fala de todo o seu coração. Quando ele fala de entendimento, ele fala de todo o seu entendimento. Quando ele fala de força, ele diz de toda a tua força. Quando ele fala aqui, meu amado, de alma, ele diz de toda a sua alma. O que Jesus está ensinando para aquele escriba e os saduceus e fariseus, ele está dizendo o seguinte: que vida com Deus, não, ou cristianismo, não se resume num manual de normas, mas de um relacionamento vivo com Deus. Cristianismo, eu repito para você, não se resume no manual de normas, no que eu posso ou não posso, no que eu devo ou que não devo. O cristianismo não vem para me privar da minha liberdade, me privar daquilo que eu gosto, deixe de gostar. O cristianismo vem, meu irmão, minha irmã, entenda isso, para gerar relacionamento com Deus. O que o Senhor está dizendo aqui era: olha, você precisa aprender, escriba e fariseu, você precisa, saduceu, aprender o seguinte: o que Deus quer de você é que você se relacione com Ele. O que Deus quer de você é o seu amor para com Ele. Porque o Evangelho não se resume no manual de normas. Porque se o Evangelho se resumir no manual de normas, você deixa de viver relacionamentos e você passa a viver obrigatoriedade. Você deixa de viver a espontaneidade e você passa a viver o dever. Será que eu posso ou não posso? Será que eu devo? Será que não devo? Será que isto é certo ou isto é errado? Será? E você fica maluco e você está buscando normas. E quando buscamos normas, quando buscamos estatutos, nós nos perdemos e nós ficamos frios, nós ficamos gelados, nós ficamos apáticos, tomados de uma ortodoxia sem ortodoxia, de teoria sem prática, resumindo. Porque nós resumimos nosso Evangelho naquilo que o Senhor me proíbe, naquilo que o Senhor permite. Ele não está preocupado com isso, meu irmão, minha irmã. O Evangelho nos chama para um relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando João, levantado por Deus, instrumento de Deus, para escrever a carta do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, ele começa escrevendo as suas cartas. Ele está ali preso na ilha de Pátimos. Ele recebe João a visão de Deus. Ele recebe a direção de Deus. Ele começa a escrever as igrejas. E a primeira igreja que João escreve é a igreja de Éfeso. Você poderia abrir comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Vai falar da igreja de Éfeso. Eu já volto para Marcos. Quando ele fala a igreja de Éfeso, eu queria mostrar para você, meu irmão, na palavra, está no telão também a palavra de Deus. Apocalipse 2, verso 1 em diante. Acompanhe aí a palavra do Senhor. Veja que vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 estrelas, 7 candeeiros de ouro. Você vai para o capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, está a interpretação, quanto ao mistério das 7 estrelas que visto na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, voltando ao capítulo 2, verso 1, aquele que conserva na mão as 7 estrelas, e anda no meio dos candeeiros, aquele que tem, resumindo, a liderança da igreja na palma de suas mãos, aquele que passeia no meio da igreja, ele tem a liderança na palma de suas mãos, ele passeia no meio da igreja, aquele que conhece a igreja,
Aquele que conhece cada um de nós, que vai falar, verso 2: conheço as tuas obras, conheço tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos. Verso 3: tens perseverança, olha aí, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então o verso 2 e o verso 3 parece que é uma igreja brilhante, não parece? Parece que é uma igreja fantástica, fenomenal. Quais são as virtudes da igreja? Verso 2 diz que ela tinha obras, que ela tinha labor, que ela tinha perseverança. Terceiro, que ela não suportava homens maus. Quarto, quinto, ela colocava a prova que se declarava apóstolo não era. Sexto, ela, verso 3, tinha perseverança. Sétimo benefício, suportava provas por causa do nome de Jesus. Oitavo benefício, não se deixava esmorecer. Quando você lê o verso 2, verso 3, você fala assim: esta igreja de Éfeso é uma igreja exemplar. É uma igreja que qualquer pastor queria ser pastor desta igreja. É uma igreja que qualquer membro queria fazer parte do hall de membros desta igreja. Imagina uma igreja perseverante, uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja que conhece a doutrina bíblica de Gênesis ao Apocalipse e não nega nenhuma, reafirma todas as doutrinas. Uma igreja que no meio das provações, das privações da vida, no meio das perseguições da vida, ela se mantinha fiel a Deus, não negava o nome do Senhor. Quando alguém dizia assim: eu sou apóstolo, ela dizia: quero ver se você realmente é apóstolo, eu quero ver se você realmente conhece a palavra de Deus, eu quero ver se você realmente vive a palavra de Deus. Então ela colocava à prova todos aqueles que declaravam apóstolos e não eram, e os achavam mentirosos. Você fala: esta igreja é a melhor igreja do presbitério, é a melhor igreja da nossa denominação. Eu quero ser membro desta igreja, eu quero cantar no coro desta igreja, eu quero cantar no ministério louvor desta igreja, eu quero fazer parte dos instrumentistas desta igreja, eu quero fazer parte do grupo vocal desta igreja, eu quero ser presbidiácono desta igreja, eu quero ser pastor desta igreja. E você acha que é uma igreja fenomenal, mas você continua lendo e chega o versículo 4, e no verso 4 Jesus fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, lembra, arrepende, volta, senão senão moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Você já viu que o candeeiro é a igreja. Eu vou tirar a igreja do seu lugar, vou desfazer dela, se não houver lembrança de onde caiu, se não houver arrependimento, se não houver prática as primeiras obras, vai deixar de ser igreja. Por que deixar de ser igreja? Porque o versículo 4 resume para nós: o que faltava na igreja de Éfeso era que ela havia abandonado o seu primeiro amor. Vou resumir para você detalhadamente. A igreja de Éfeso havia perdido o seu relacionamento com Deus. A igreja de Éfeso não mais se relacionava com Deus. A igreja de Éfeso era puramente doutrinária, coerentemente doutrinária, falava a verdade, expressava a verdade, não negava o evangelho, não negligenciava a palavra de Deus, tinha fidelidade literal em toda a palavra de Deus, tal como os escribas e fariseus nos 613 mandamentos. Mas a igreja de Éfeso, meu irmão, minha irmã, sabe o que ela não tinha? Ela não tinha relacionamento com Deus. A nossa série é relacionamentos, e hoje, relacionamento com Deus. Ela não tinha relacionamento com Deus, ela não tinha vida com Deus, ela não tinha amor para com Deus. E quando você não tem amor para com Deus, você toca por obrigação, você prega por obrigação, você canta por obrigação, você vem à igreja por obrigação, o culto torna-se algo enfadonho, pesado, cansativo, porque você não vê a hora que acaba, porque você não tem vida com Deus. E tudo torna-se um peso. Nossa, é pesado demais ir para a célula, é pesado demais se reunir semanalmente numa casa, abrir a minha casa, reunir o povo, é pesado demais, eu estou cansado, é pesado, porque a pessoa deixou de viver relacionamento com Deus.
Irmãos, o que o Senhor quer de você e de mim, o que o Senhor quer de nós, é que nos relacionemos com Ele. Não adianta você conhecer a Bíblia aqui de Gênesis ao Apocalipse, não adianta você saber o saltério de cor, os salmos de cor, não adianta você saber os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João de cor, não adianta você saber inúmeros textos da Bíblia, se você, meu irmão, se nós não nos relacionamos com Deus. Muitas vezes nos tornamos crentes mecânicos, muitas vezes nos tornamos cristãos mecânicos, que não temos vida com Deus, que não vivemos no altar de Deus. E Deus está nos chamando em nome de Jesus para a glória do Senhor, para um grande relacionamento com Deus, amém, irmãos? Ou como diz lá o irmão, glória a Deus, né? Para um relacionamento com Deus, porque se você não se relacionar com Deus, nada vai acontecer, querido. O seu evangelho não pode ser um evangelho de rotina, o seu cristianismo não pode ser um cristianismo mecânico, frio, porque os escribas, eles guardavam tudo, mas não amavam a Deus. E Jesus está dizendo assim, que adianta tantos princípios, que adianta tantas normas, o que adianta tantos rituais, tantos cerimoniais, se não tem vida, se não se relaciona com o eterno, se não sente a presença maravilhosa de Deus na sua vida, se não sabe o que é se prostrar diante de Deus, que se não sabe ainda o que é sentir o toque do Espírito Santo no seu coração, não adianta nada. Tem muitas pessoas lá fora que batem no peito dizendo, eu conheço a Bíblia, eu sei da Bíblia, eu sei tudo dela, da Constituição da igreja, eu sei tudo. Mas tornaram-se pessoas formais, tornaram-se pessoas críticas demais, tornaram-se pessoas azedas demais, tornaram-se pessoas enfadonhas demais, porque não tem vida e não se relaciona com Deus. Agora deixa eu dizer para você em nome de Jesus, quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nós aprenderemos a saber e aprenderemos e saberemos de fato e verdade o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então vou deixar de fazer aquilo que Deus não gosta, não simplesmente porque há uma norma, não porque há uma regra, não, eu não estou preocupado com a regra, eu estou preocupado em não ofender aquele que é a razão do meu amor, que é Deus. Eu não quero entristecer o coração de Deus, a quem eu amo, a quem eu me relaciono, e por isso eu deixo de fazer certas coisas, não porque alguém me disse não faça, ou alguém disse faça, não, porque eu me relaciono com Ele, e por me relacionar com Ele, eu não quero ofendê-lo, eu não quero que nada impeça, prejudique a minha comunhão com Ele. Porque eu vou entender, para que eu hoje pudesse me relacionar com Deus, para que hoje pudesse viver na presença do Senhor, um altíssimo preço foi pago. Alguém, um Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que morrer na Calvário, teve que verter o seu sangue na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, não para que eu guardasse algumas regras, mas para que eu pudesse ser unido a Deus e viver na presença maravilhosa dEle. Quando Jesus exercia o seu ministério terreno, Ele pregava às multidões, e quando Ele fez aquela exposição extraordinária em João capítulo 15, a videira, os ramos, Ele vai falando sobre várias coisas. E quando ele chega lá no versículo 15, João 15, verso 15, ele diz, olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto recebi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer.
Então Jesus, veja bem, João 15,15, Ele não nos chama mais de servos, Ele nos chama de amigos. O servo é aquele que faz por obrigação, é o escravo, é o empregado, é o serviçal. Mas o amigo, ele sai de um estado de simplesmente servo para ser mais íntimo do mestre e ser amigo do mestre. E agora que ele já é amigo do mestre, ele vai servir ao mestre por causa da sua amizade, por causa da sua comunhão com ele, por causa da sua, repito, intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Irmão, não sei como é o seu cristianismo, eu não sei como foi pregado para você anos atrás, eu não sei que tipo de evangelho você abraça, mas o evangelho cristalino, bíblico, puro, é o evangelho que nos aproxima de Deus cada vez mais em nome de Jesus. Você pode ler comigo 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá, deixa eu mostrar para você esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, o que o Senhor fez em nós e quer fazer através de nós, o que Ele fez em nós e quer fazer através de nós. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, você vai ver aí o que Ele fez em nós e quer fazer através de nós. O verso 18 fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vou parar aqui, já leio o verso 20 daqui a pouco. Então veja que tudo provém de Deus. O que Ele fez? Em Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, não imputando aos homens os seus erros, mas os levando de volta à presença de Deus, porque o pecado, ele nos afastou de Deus, o pecado nos distanciou do Senhor, e Jesus veio na cruz do Calvário e nos uniu a Deus. E hoje nós estamos reconciliados com Deus. E diz o versículo na parte final, e nos confiou a palavra da reconciliação, verso 20, de sorte que agora somos, olha aí que você é, meu irmão, olha que você é embaixador, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Deus te chamou para um relacionamento com Ele, e quando Deus te chama para um relacionamento com Ele, Ele faz de você um embaixador dEle, para levar outros a se reconciliarem com Deus também, em nome de Jesus, amém, irmãos? Você entendeu? Então Deus primeiro, Ele te reconciliou com Ele, depois Deus te dá o encargo, te dá a bênção, te dá a força, te dá a unção, te dá aí a convicção, para dizer assim, meu irmão, minha irmã, agora que você está firme com Deus, agora que você vive na presença de Deus, agora que você desfruta de comunhão com o Senhor, eu torno você o embaixador, leve outros a viver a mesma comunhão com Deus. Agora, se você vive na frieza do Evangelho, na frieza do cristianismo, cheio de normas, isso não é Evangelho. Não adianta chegar lá no céu e dizer, Senhor, lá na terra eu cumpri todos os mandamentos, Senhor, uns 10 mandamentos pelo menos lá de Êxodo, Senhor, eu não quebrei nenhum, Senhor, eu cumpri todos eles. Ou como Mateus diz, e em Teu nome, Senhor, eu cheguei a expulsar demônios, em Teu nome eu curei muita gente, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome. E eu ouvi de Jesus, eu nunca conheci vocês, eu não sei quem vocês são, porque vocês se envolveram tanto com a minha obra, e esqueceram de se envolver com o Senhor da obra.
Já contei aqui uma história, uma ilustração, repito ela aqui, de um construtor que estava construindo uma mansão linda. Pensa numa mansão maravilhosa. Inúmeros quartos, todos os quartos com suíte, todos os quartos com banheira de hidromassagem, tinha sauna, umas 8 saunas na mansão. Você fala igual lá em casa, é mais ou menos assim, né? Aquela mansão extraordinária, vaga para X carros na garagem. E chegou alguém, viu aquela mansão sendo construída tão linda, e perguntou ao construtor: como é esta casa que você está construindo? Ele relatou tudo. Olha, vai ter tantos metros quadrados, há detalhes no gesso, há detalhe nas luzes, há mais detalhes na decoração da casa, vai ser assim, assim, e gastou 1h30 para explicar em detalhes como será a casa, como seria a casa. 1h30 explicando em detalhes como seria a casa. Aí aquele homem humilde, que ouvia, ele faz uma pergunta: deixa eu perguntar para o senhor mais uma coisa. Pergunta, depois de 1h30 explicando a casa: quem é o dono desta casa? E o construtor olhou bem para ele, para os seus olhos, e disse assim: olha, meu amigo, o construtor eu não conheço, não sei quem é, eu apenas fui contratado para construir, eu sei tudo da obra, mas não sei quem é o construtor. Tem muita gente assim vivendo o reino de Deus, sabe tudo da obra de Deus, mas não conhece o dono da obra, que é Deus. Sabe cada detalhe da Bíblia, cada curiosidade da Bíblia, cada coisinha da Bíblia, do cristianismo, do evangelho, da história da igreja, mas não conhece o Deus da história. Conhece a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, não ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, de todo o seu ser. O Senhor não quer, meu amado irmão, que você ame Ele um pouquinho. Deus não quer que você ame Ele apenas aos domingos. Ame Ele com um pouquinho de esforço. Não, Deus quer que você coloque toda a sua força no amor a Deus. Porque quando você aprender a amar a Deus, meu querido, minha querida, você vai ter um relacionamento diferenciado com Ele, em nome de Jesus. E você não vai conseguir ficar longe de Deus. E você não vai conseguir deixar de manter a comunhão viva com Deus, em nome de Jesus. Aí você pode perguntar: mas pastor Edinaldo, como que eu posso manter um relacionamento vivo com Deus? Eu te dou 4 princípios, 4 respostas para manter um relacionamento vivo com Deus. Primeiro, permaneça sempre cheio do Espírito Santo. Permaneça sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5 fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é uma ordem para todos nós, para o homem, para a mulher, para a criança, para o adulto, para o ancião, para todo mundo. Para todos nós, é uma ordem de Deus. Então, em primeiro lugar, manter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, permaneça cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, leia constantemente a Bíblia, leia constantemente a palavra do Senhor. Se nós entendemos, meu irmão, minha irmã, se nós entendemos isto, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus fala conosco por meio da sua palavra, eu preciso ler a Bíblia constantemente em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu preciso lê-la. Mas ler a Bíblia não para um ato mecânico, um ato obrigatório, um ato de dever, de obrigação, alívio da consciência, não. Não ler a Bíblia para buscar uma promessa, não ler caixinha de promessa, mas ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, em nome de Jesus, porque Deus fala por meio da sua palavra, amém, irmão?
Deus fala por meio das Escrituras, e todo aquele que mantém relacionamento com Deus, ele tem prazer em ler a palavra de Deus, ele tem prazer em devorar a palavra de Deus, ele tem prazer em se debruçar diante desta palavra, dizer: Deus, fala comigo, eu estou lendo a tua palavra, eu estou ouvindo o Senhor falar ao meu coração, em nome de Jesus, porque a Bíblia, meu irmão, é um livro vivo, a Bíblia é um livro poderoso. Leia a Bíblia, não leia só Salmos, leia de Gênesis, Apocalipse, leia o Velho e o Novo Testamento, leia a carta viva de Deus para o seu coração, porque ela vai te aproximar de Deus, ela vai te afastar do pecado, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, mas não deixe a Bíblia em casa, guardada na estante, numa gaveta qualquer, e pega ela só para ir à igreja. Não leia a Bíblia só no celular, leia a Bíblia no papel, porque é mais fácil, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é a carta viva de Deus para o nosso coração. Alguém já disse com muita propriedade: a leitura da palavra nos afasta do pecado, e a pessoa diz com essa frase: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Quem está em pecado, deixe ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia, deixe o pecado de lado, em nome de Jesus, porque a Bíblia é Deus falando ao coração, em nome de Jesus. Terceira bênção, terceira resposta: você precisa orar. Porque orar é falar a Deus aquilo que está no coração, meu irmão. Orar com relacionamento, orar com intimidade, orar com profundidade, orar com sentimento, orar com emoção. Sabe que eu tenho percebido que muitas vezes as nossas orações tornaram orações tão mecânicas, tão frias. Você vai orar pelo começo do culto, pelo início do culto: Senhor, abençoa o culto, em nome de Jesus, amém. Mas o negócio é tão frio, não há emoção. Você vai orar pelo alimento: obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Você vai orar para dormir: obrigado pelo dia que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Irmão, nós precisamos aprender a orar. E quando você se relaciona com Deus, você ora com profundidade, independentemente de quantidade, mas você ora com qualidade, independentemente da quantidade do tempo da oração, mas a qualidade no momento a sós com Deus. Ou seja, você mantém uma vida devocional, de comunhão com Deus, o tempo a sós com Deus, em nome de Jesus. Irmãos, tem gente que não ora mais, tem gente que não lê mais a Bíblia, tem gente que tem manuais. Não, meu irmão, ore a Deus, ore mais a Deus. Fala: Deus, eu vou orar agora, Senhor. E nessa oração, Deus, eu não quero pedir nada ao Senhor. Eu quero me relacionar contigo. Eu orei: Senhor, agora eu vou ler a tua palavra. Deus, o Senhor quer falar ao meu coração? Fala comigo aqui, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Começa a folhear a Bíblia, começa a ler. Separa um pouquinho e ora mais um pouco, em nome de Jesus. Isso é manter comunhão com Deus, vida devocional, relacionamento com Deus. Um grande problema de nós pastores, temos vários no auditório, é que muitas vezes nós pastores e o grupo de pastores, nós muitas vezes corremos o risco de ler a Bíblia só atrás de sermão, ler a Bíblia só procurar a pregação. Começa a ler: isso aqui está uma excelente pregação, aqui está uma excelente pregação, aqui está uma mensagem maravilhosa, aqui está uma mensagem exponencial, isso aqui está uma mensagem gloriosa, essa aqui é uma mensagem, isso aqui não sei o quê. Deus fala: não, para de preparar a mensagem, começa a ler para ter comunhão com Deus. Ou você que é líder de célula, começa a ler a Bíblia para ensinar os outros. Fala: para de ler só para ensinar, começa a ler para você. Porque você vai manter relacionamento com Deus, você vai manter a vida de comunhão com Deus, em nome de Jesus. E deixa eu dizer para você aqui: quem não tem relacionamento com Deus, a sua oração é oração para cobrar a Deus.
Está cobrando a Deus: olha, o Senhor não me deu aquilo, o Senhor não me deu aquele outro, Senhor, Deus me dá isso, me dá aquilo, Deus me dá um dia maravilhoso, Senhor, Deus, que esse dia seja exponencial, que esse dia seja glorioso, maravilhoso, Deus, que aquela porta se abra para mim, Deus, que aquele negócio eu consiga fechar, Deus, que a minha empresa prospere hoje, Deus, que hoje eu tenha saúde, Deus, que o sol brilhe nesse dia. Ou seja, parece que Deus é um empregado que acordou de manhã e fala: se Senhor, bate continência para você, e você começa a dar a ordem do dia para Ele. E Deus fala: filho, você podia falar comigo, filha, você poderia abrir teu coração para mim, filho, filha, nós poderíamos ter momentos juntos, mas você vai falar comigo, só pede. E quando não acontece do jeito que você quer, você se revolta, você fica irado: não vou mais na igreja, não vou mais no culto. Deixe de ser infantil, miserável. Você está infantil. Deus não deu o carro que eu queria, não vou mais no culto. Eu pedi uma Lamborghini, Ele me deu só uma Ferrari. Eu pedi um carro, Ele me deu um Fusca azulzinho. Eu pedi um cavalo, Ele me deu um jegue. E fica revoltado com Deus. Sabe quem fica revoltado com Deus? Quase o público foi embora. É porque não tem relacionamento com Deus. Meu querido, repense. A sua oração não é só um monte de pedido a Deus? É como aquele marido que acorda e dá a lista de afazeres do dia para a esposa. Faz tudo isso aqui. Ou a esposa dá uma lista de coisas para o marido fazer o dia todo. Todo dia. E não conversa mais nada sobre nada. Não vamos falar aqui nas pregações: relacionamento em família, relacionamento com os vizinhos, relacionamento com o próximo, nas próximas pregações. Aqui hoje é só relacionamento com Deus. Aí você pega aquela lista, mas não tem diálogo. Você fala: mas só manda eu fazer coisa? Só manda fazer coisa? Só manda, só pede. Só pede. Aí se um dia não faz, fica revoltado. Que coisa é essa? Que relacionamento é este? É o mesmo que você tem vivido com Deus, que fica mandando Deus fazer as coisas e não se relaciona com Ele. Então a terceira resposta é oração. A quarta resposta que eu daria é assiduidade no culto de celebração a Deus. Assiduidade no culto de celebração a Deus. Eu preciso ser assíduo aos cultos. Não porque está chovendo ou nevando, ou fazendo frio ou calor, mas eu preciso estar no culto, porque o culto é o momento que nós, como igreja, nos reunimos para amar mais a Deus, expressar mais nosso amor a Deus, nos relacionar mais com o Senhor, receber a palavra do Senhor. Quando saímos para relacionar com as pessoas, mas entramos no culto para nos relacionarmos com Deus e recebermos a palavra do Senhor numa grande celebração a Deus, em nome de Jesus. Eu postei na internet esses dias uma igreja, se me engano, em torno de 50 a 60 mil pessoas adorando a Deus numa igreja, num culto, todo domingo lotado, superlotado, 60 mil pessoas adorando, glorificando o nome do Senhor, um louvor lindo, maravilhoso, glorioso, extraordinário, exponencial. E é tão gostoso quando a igreja está disposta a prestar culto ao Senhor e celebrar ao Senhor. E o nosso culto é o momento de revelar o nosso amor para com Deus, é o momento de nos prostrarmos diante do Senhor, é o momento de dizer o quanto Deus é importante para nós e o quanto nós o amamos, não porque nós queremos algo dele, não queremos nada mais dele, nós queremos apenas desfrutar do amor dele, em nome de Jesus, querido. Eu creio que Deus se sente muitas vezes usado por nós. Eu creio que, repito, Deus se sente muitas vezes usado por nós.
Eu falo, você não se relaciona comigo, você não ora, você não lê a Bíblia, você não é assíduo aos cultos, você não está cheio do Espírito Santo, e você quer mandar em mim, você quer dar ordem para mim, você quer dizer que eu devo fazer, eu sei mais que você que eu devo fazer, eu sou soberano, eu dei oração, e a oração não é uma ferramenta para receber coisa, a oração é aproximação, a oração é comunhão, a oração é intimidade. Mas você entendeu tudo errado. Porque eu guardo sábado, eu guardo domingo, eu não peco, eu não adultero, eu não minto, eu não furto, eu não cobiço, eu não isso, eu não aquilo. Então sou um crente de primeiro. Eu só nem te conheço, nem te conheço. Porque até o ímpio guarda essas coisas. Mas o que eu estou te chamando, Jesus resumia aos escribas, o que eu quero de você é que você se relacione comigo, é que você tenha tempo para ler a minha palavra, para orar, para se relacionar comigo. Porque se você não se relacionar comigo, você não vai se relacionar com os outros, com a sua família, você não vai se relacionar com o seu lar, com as pessoas ao seu derredor, porque você não tem relacionamento comigo. Nesta série, a primeira mensagem, Deus te chama para se relacionar com Ele. E Deus nos aproximou dEle. E quem está juntinho de Deus, Ele quer agora trazer outros para se aproximar de um relacionamento com Deus. Quando você chama alguém para ir à igreja, está convidando, eu queria convidar você para que juntos tivéssemos uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus. Não vai ter normas, faça isso, deixe de fazer aquilo, não. Relacionamento, baseado no amor. E quem ama de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, toda a sua alma, não vai fazer nada que desagrade o coração do amado, em nome de Jesus. Não fará, não porque tem lei, repito o que diz no começo da pregação, não fará, porque tem vida no altar de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus. Se eu fizer isso, eu quebro a comunhão com Ele, e eu tenho tanta intimidade com Ele, a pessoa dizendo, eu tenho tanta intimidade com Ele, que eu não posso ferir o coração dEle. Eu quero viver na presença dEle, em nome de Jesus. Eu quero viver na presença dEle, em nome de Jesus. Deus está nos chamando para um relacionamentos, e hoje para um relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não importa o que você está fazendo ou deixando de fazer, isso é secundário. O que importa é se relaciona com Deus, porque aquele que se relaciona com Deus, eu tenho certeza, tudo que ele vai fazer vai ser coerentemente de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, com alegria em servir ao Senhor, em comunhão e adoração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Podemos ficar em pé para nós cantarmos uma canção? Em nome de Jesus, manancial, fonte de vida. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo
essencial. Tu és essencial Para sustentar a para minha vida. sustentar a minha vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cante, adore. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Só me satisfaz quando estou junto a teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, Fonte, única fonte de vida tu és. Fonte de vida, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és Essencial para sustentar a minha vida. Senhor Jesus, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto a teus pés. Aleluia. Só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Aleluia, aleluia. Minha alma anseia por ti, fonte de vida. O salmista, inspirado por Deus, ele expressou a seguinte palavra: como anseia a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Ele dizia do seu anseio por Deus, e a sua alma com sede de Deus. Meu querido, tudo na sua vida vai mudar se você valorizar o seu relacionamento com Deus. Repense como você tem se relacionado com Deus. Tem vivido a comunhão com Ele, sentido a presença dEle, ou é algo mecânico, pesado, cansativo? Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Eu queria fazer a oração final do culto e queria convidar que viesse aqui perante o altar todo aquele e aquela que foi tocado nesta noite e disse: Senhor, eu quero me relacionar mais contigo. Eu entendi, eu quero mais na minha vida. Se você quer, sai do seu lugar rapidamente, venha perante o altar. Eu quero encerrar te abençoando, com uma oração te abençoando aqui perante o altar, em nome de Jesus. Eu sou o primeiro a estar aqui. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus, nos aprofundar mais na vida com Deus. Fonte de vida Ele é,
manancial Ele é. Ele nos chama para uma maior aproximação dEle, em nome de Jesus. Venha perante o altar, venha dizer: Senhor, eu quero me relacionar mais contigo, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero viver mais juntinho de Ti. Eu entendi a Tua palavra, eu dou um passo de fé para me achegar mais perto de Ti, em nome de Jesus. Quem sabe você também nessa noite quer pedir perdão a Deus, porque o seu relacionamento com Deus foi errado. Você só pedia coisa para Ele e nunca desfrutou da presença dEle. Você fala: a partir de hoje eu quero desfrutar da presença do Senhor. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, quero me encher do Espírito Santo, quero ser assíduo aos cultos de adoração, eu quero estar mais juntinho dEle. Seu lugar está reservado. Adore a Deus, busque a Deus, viva na presença de Deus, em nome de Jesus. Ele se relacionou com você, se relacione com Ele numa intimidade profunda, autêntica e sincera. Sai do ato mecânico, sai do ato mecânico, do automático, e começa a desfrutar da presença gloriosa de Deus na sua vida, pois a sua vida nunca mais será a mesma quando nos aproximamos mais e mais dEle, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Sinta mais Deus na sua vida, sinta mais a presença de Deus em você. Deus te quer, Deus te ama, e Ele tem o melhor para a sua vida. Aproxime mais e mais dEle, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela grandeza, grandiosidade do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós somos convidados a nos aproximarmos mais de Ti, a vivermos mais na Tua presença, em nome de Jesus, Pai, a poder pela fé abraçá-lo mais, a estarmos mais pertinhos, mais juntinhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu peço perdão, meu Deus, eu peço perdão, meu Pai, pelas inúmeras vezes que nosso relacionamento com o Senhor foi um relacionamento egoísta, egocêntrico, pensando em nós mesmos, não pensando na glória do Senhor, não pensando na proclamação do nome do Senhor, não sentindo o Senhor. Perdoa, Deus, perdoa, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, viver um relacionamento profundo com o Senhor, Pai. Ó Deus, que nesta noite vidas devocionais, vida devocional seja restaurada, Pai, que esse irmão e irmã possa ler e orar e ler, em nome de Jesus, Pai. Desvenda os nossos olhos, meu Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, e que possamos amá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo o sentimento, de toda a alma, ou seja, numa entrega total a Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que vieram perante o Teu altar, toca neles, ó Pai, com bênção, com poder do alto, e que eles sintam a Tua doce presença, e sejam mais e mais tocados e fortalecidos pela graça do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe-os, ó Deus, poderosamente. É a nossa oração de coração em Cristo Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe.
Obrigado a visitantes. Deus abençoe a todos. Vão com Deus, ótima semana, em nome de Jesus.